Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Michele Santos, do componente de História, e acompanhem comigo o objeto de conhecimento desta aula. Aula 3, objeto de conhecimento, relações de apropriação e transformação da natureza pelas diferentes sociedades humanas ao longo do tempo. Compreensão de cultura como conjunto de tudo aquilo que o homem constrói, modificando e causando impactos econômicos e socioambientais em âmbito local, regional, nacional e global. Proposição de práticas sustentáveis com consciência e ética socioambiental. O detalhamento, a monocultura da cana-de-açúcar e suas especificidades. A sociedade patriarcal, formação e características da sociedade brasileira constituída a partir dos engenhos canavieiros. Vamos à nossa aula? Queridos, vamos falar hoje de cana-de-açúcar. E nada melhor do que estarmos inseridos numa plantação de cana-de-açúcar, conhecido, como canavial. Então, nós vamos observar que durante um longo período, esse tipo de economia, esse tipo de produção é que ocasionava a riqueza de muitas pessoas aqui, Muitas pessoas, que eu me refiro aqui à elite local. Então, vamos observar como é que vai se dar, essa produção da cana-de-açúcar. Ela vai ser introduzida no século XVI, com a presença do Martim Afonso de Souza, em 1532, que tem a função de colonizar o território que até então era chamado de América Portuguesa, que nós conhecemos atualmente como Brasil. Então, a função dele era garantir a posse da coroa portuguesa. E como é que poderia fazer isso? Através da implementação justamente da colonização, através da vinda de portugueses para o território para estabelecer moradias. Até porque, antes desse período, que nós conhecemos como período pré-colonial, havia a presença de algumas invasões estrangeiras, logo, favorecendo que houvesse a exploração do território por outros povos europeus. Então, era necessário que houvesse a garantia da posse dessas terras. E isso vai acontecer justamente com Martim Afonso de Souza, certo? Nesse momento, vamos observar que esse produto, a cana-de-açúcar, possuía grande valor comercial. O açúcar, nesse momento, no século XVI, era vendido a preço de ouro. Então, era um produto muito apreciado na Europa e que possuía um alto valor comercial. Então, valia a pena atravessar o oceano para a produção desse produto, visto que ele possuía um alto valor comercial. Além disso, dá início ao período colonial na América Portuguesa. Então, o que nós temos que ter em mente, quando se fala de economia colonial, de período colonial, temos que verificar a questão da presença efetiva dos portugueses no território brasileiro. Até então, havia sua presença de forma um pouco, vamos dizer assim, tímida, em que havia ali estabelecimentos de feitorias, que eram grandes armazéns que serviam justamente para guardar os produtos que eram extraídos da natureza, como, por exemplo, o pau-brasil, que caracterizou o período pré-colonial brasileiro. Então, com a implementação da cana-de-açúcar, nós temos o início do período colonial na América Portuguesa. Para termos mais detalhes desse momento, vamos observar a estrutura do engenho de açúcar. Acompanhem comigo. Temos aqui uma imagem que representa justamente os engenhos de açúcar. Então, observem que nós temos as construções que fazem parte desse território, dessa área. Quando se fala de engenhos de açúcar, temos que ter em mente uma unidade de produção presente na economia açucareira e tem suas construções características, como, por exemplo, como vocês podem observar aqui, a Casa Grande, A Casa Grande, ela era um local de moradia do senhor feudal,
Aqui, ó, a Casa Grande era um local de moradia do senhor feudal, era um centro político e também administrativo dentro da unidade do engenho de açúcar. Por quê? Porque era onde a família do senhor, né, de engenho estava estabelecida, né, e tinha algumas mordomias dentro dessas construções, visto que era a construção, né, a estrutura mais importante do engenho de açúcar. Aqui ao lado, né, vocês podem observar aqui, ó, nós temos a senzala. O que era a senzala? O que constituía a senzala? Era um local de moradia dos escravizados. Esse local era uma habitação, né? Era uma construção simples e que servia apenas para a dormida, né? Para o descanso, entre aspas, né? Dos escravizados, visto que eles trabalhavam longas jornadas de trabalho e eles iam para esses locais à noite, eles eram trancados nesses locais como uma forma, né, de inibir a sua fuga. Vamos observar também aqui, olha só, o canavial, fica bem aqui, ó, que é justamente a plantação da cana-de-açúcar, que era justamente o principal produto produzido nesses engenhos. Aqui ao lado, vamos observar a roça dos escravos. Professor, os escravos tinham uma roça de uma forma um pouco tímida, possuíam, né? E era justamente ali que eles, quando tinha um tempo, que era muito raro isso acontecer, eles praticavam ali uma agricultura de subsistência. Observem aqui também a presença da capela, lembrando que a Igreja Católica, ela era a religião oficial da coroa portuguesa. Então, nos engenhos, havia a presença, né, da igreja, não em todos, mas em alguns, havia a presença dessa capela em que eram feitos, né, casamentos, batizados e missas de forma sazonal, ou seja, de épocas em épocas. Certo? Observem também que nós temos aqui o transporte da cana e lenha, que era feita justamente por animais de tração, certo? Na ausência desses animais de tração, quem fazia esse transporte eram os negros escravizados. Vimos aqui as estruturas do engenho de açúcar, né, em relação à moradia, em relação às plantações, mas vamos verificar como é que era a unidade da produção de açúcar. Temos aqui a casa de purgar, certo? Que servia justamente para fazer a separação, né, das impurezas do açúcar. Temos a moenda, que servia para extrair o caldo da cana-de-açúcar, certo? Temos a roda d'água, que servia justamente para ter uma produção de energia dentro dessa unidade de produção açucareira, certo? Temos a questão da fornalha, que era um local onde esse caldo ele era cozido e lá era transformado em melaço. E também temos a caldeira. Então, essas construções fazem parte da estrutura do engenho de açúcar. Lembrando que esse engenho de açúcar, né, é a unidade de produção da economia açucareira, certo? Então, agora acompanhem comigo as características da produção açucareira na América Portuguesa. Então, dentre essas características, nós temos o sistema de produção, chamado de plantation. O que seria esse plantation, né? Seria justamente uma unidade produtora, uma unidade de exploração, certo? Por quê? Porque nesse momento nós temos o estabelecimento de colônias de exploração no território que nós conhecemos como Brasil. Ou seja, as colônias aqui estabelecidas, né, o tipo de colonização era apenas de exploração, retirar os produtos que melhor atendesse, né, a metrópole, que no caso é a coroa portuguesa. Esse sistema de plantation, ele conta com a monocultura. Professor, o que é monocultura? É justamente a produção de um único produto agrícola, né? Esse produto ele era voltado para atender à demanda da coroa portuguesa. Lembrando que a cana-de-açúcar, ou melhor dizendo, o açúcar, ele tinha um alto valor comercial. Então, por isso que ele foi trazido para ser produzido na colônia portuguesa.
Por quê? Porque era necessário tornar as terras produtivas, visto que até o século XVI, né, até o século XVII, melhor dizendo, não foi encontrado grande quantidade de metais preciosos que tanto a coroa portuguesa almejava, certo? Esse sistema também conta com a presença de latifúndios. O que seriam latifúndios? Grandes áreas territoriais, grande área, né, rural de produção, era como se fosse uma grande fazenda. E qual era o produto que eles produziam? Justamente a cana-de-açúcar, certo? Esse sistema também contava com a mão de obra escravizada. Qual era essa mão de obra escravizada? A do negro africano que veio para o território brasileiro na finalidade, né, e na função de escravizado, na condição de escravizado. E nesse momento nós temos um impulso ao tráfico negreiro, em que eles buscam justamente, né, uma mão de obra gratuita para trabalhar nessa produção da cana-de-açúcar. E essa produção ela é voltada para o mercado externo. Lembrando que, né, nós temos o plantation, ele tem essas características: monocultura, o latifúndio, a mão de obra escravizada e a produção voltada para o mercado externo. Quando se fala nessa questão de mercado externo, é voltado para atender à demanda e às necessidades da coroa portuguesa. Então, o açúcar que era produzido aqui, ele era levado para a Europa e lá ele era comercializado. Ele não era um produto voltado para a economia interna, e sim para a economia externa, dando lucratividade para a coroa portuguesa, certo? Então, já sabendo dessas características, vamos observar uma animação que vai falar justamente desse processo de produção da cana-de-açúcar. Acompanhem comigo. Bem-vindo ao Brasil colonial. Vamos descobrir a jornada do açúcar, desde a plantação da cana até a exportação para Portugal. Tudo começa com a preparação da lavoura. Os trabalhadores, muitas vezes escravizados, limpam o terreno e plantam as mudas de cana-de-açúcar. Esse processo é crucial para garantir uma colheita saudável. A cana-de-açúcar leva cerca de 1 ano para crescer. Quando está pronta, é colhida manualmente. Esse trabalho árduo é feito sob o sol escaldante e os trabalhadores usam facões para cortar a cana. Depois de colhida, a cana é transportada para o engenho. Carros de bois e escravizados carregam os pesados feixes de cana por longas distâncias. No engenho, a cana é triturada em grandes moinhos, geralmente movidos por rodas d'água. O caldo doce é extraído e coletado para a próxima etapa do processo. Durante a fervura, impurezas são removidas e o caldo vai se transformando em uma substância mais espessa e doce. Após a fervura, o caldo é despejado em moldes de barro, onde seca e solidifica, formando blocos de açúcar bruto. Este é o formato em que o açúcar será exportado. Os blocos de açúcar são embalados em barris e levados até o porto, onde serão embarcados para a longa viagem até Portugal. A viagem pelo Atlântico é perigosa e longa. Os navios enfrentam tempestades e mares agitados, mas o valioso açúcar finalmente chega à Europa. Assim, o açúcar produzido no Brasil colonial abastece a Europa, enriquecendo a metrópole portuguesa e moldando a história e a economia das colônias. Então, vocês observaram justamente essa trajetória da cana-de-açúcar, né? Do açúcar propriamente dito, porque quando ele era levado para a Europa, ele já estava em blocos, né? Já tinha acontecido toda a separação de impurezas e a transformação da cana-de-açúcar, né, em blocos de açúcar que eram transportados para a Europa e, no caso ali, enriquecendo os cofres da coroa portuguesa, certo? Então, nesse contexto também vamos observar a configuração do Pacto Colonial. Acompanhem comigo. Temos aqui, né, o Pacto Colonial com a presença de capitanias hereditárias. O que eram capitanias hereditárias? Eram justamente grandes lotes de terra que foram estabelecidos para manter, né, justamente
o controle da administração portuguesa. Nessas capitanias hereditárias, havia a presença de uma pessoa responsável, que era o donatário, e esse donatário ele tinha a função de justamente administrar essa capitania e também tornar essas terras, né, produtivas para a coroa portuguesa. Temos nessa questão do Pacto Colonial a produção monocultora. O que seria essa produção monocultora? A produção de um único gênero agrícola. E nesse caso, nesse momento da implementação da colonização portuguesa, foi justamente a cana-de-açúcar. Conta com a mão de obra escravizada, certo? Foi enfatizado bastante durante a aula que foi a presença do negro escravizado, mas também, né, a princípio, havia a utilização também da mão de obra indígena, certo? Mas, com o passar do tempo, essa mão de obra indígena foi substituída pela mão de obra do negro africano escravizado. O Pacto Colonial também conta com o controle administrativo e fiscal. E quando se fala desse controle administrativo e fiscal, devemos ter em mente, né, o ouvidor-mor, o provedor-mor, o capitão-mor, que eles vão estar na função de fiscalizar essa administração. E ainda contava com a presença de câmaras municipais na figura dos homens bons. E quem eram esses homens bons, professora, dentro desse contexto de administração colonial? Eram fazendeiros, eram latifundiários, eram proprietários rurais. Então, eles tinham esse título de homens bons, né? E eles estavam ali no controle das câmaras municipais, ou seja, na esfera mais municipal possível, como o próprio nome fala, né? Assim, da unidade administrativa menor, quem administravam eram esses homens bons, certo? Mas é preciso também nós falarmos que, com o passar do tempo, houve uma centralização administrativa, porque as capitanias hereditárias elas não prosperaram, e aí houve a implementação dos governos gerais, certo? Como uma forma de centralizar o poder administrativo no território, né, na América colonial. Observem ainda o nosso mapa mental, que ele mostra assim, exclusividade com a metrópole. O que isso quer dizer, né? Quer dizer justamente a questão de a colônia ela não poder comercializar com qualquer metrópole. Ela deveria comercializar apenas, né, com o país, com o território que estava lhe colonizando. No caso do Brasil e Portugal, Brasil só poderia comercializar, manter relações comerciais com Portugal. Não poderia vender e comprar de outro território europeu, certo? Então, acompanhem comigo agora os impactos econômicos. Então, dentre os impactos econômicos, nós temos o desenvolvimento das regiões Nordeste e Centro-Sul. Temos também o investimento em estradas e portos para escoar a produção açucareira. É importante nós observarmos essa questão, né, de estradas e portos, que era uma forma também de dinamizar a interligação dos territórios no Brasil colonial, certo? Então, com essa abertura de estradas, com a abertura de portos, vamos também ver o estabelecimento de vilas e posteriormente de cidades, certo? A concentração de renda e de terras nas mãos dos grandes produtores rurais, que são os latifundiários. Lembrem que nós estamos no contexto, né, do sistema chamado plantation. Então, haverá a presença desses grandes produtores e a concentração de renda e de terras estarão nas mãos dessas pessoas. E isso também vai ocasionar prejuízos econômicos aos pequenos agricultores e comunidades rurais, visto que não terão um mercado consumidor para os seus produtos. E isso vai gerar uma instabilidade no mercado interno, ou seja, dentro da colônia, visto que as colônias estabelecidas aqui no Brasil, elas eram de exploração. Então, todos os produtos que eram produzidos no território eram levados para a Europa, certo?
Vimos a questão econômica, vimos um pouquinho da questão administrativa. Agora vamos olhar, né, e observar a sociedade do açúcar, ou sociedade açucareira, ou sociedade colonial. Então, nós temos aqui, como vocês podem ver, né, a pirâmide, e nessa pirâmide nós temos lá no topo a aristocracia, que é representada com a cartola, que é justamente dos senhores de engenho. Esses senhores de engenho, eles eram proprietários de grandes plantações e engenhos de açúcar, certo? Abaixo deles havia os homens livres, que eram senhores de terra, porém sem um engenho, né, sem uma grande propriedade rural. Eram pequenos agricultores, comerciantes, artesãos e trabalhadores urbanos. Viviam em condições modestas e com pouca influência política ou econômica, diferente da classe que está lá em cima, que nós vimos, né, que é justamente a aristocracia, com a presença dos senhores de engenho. E na base da nossa pirâmide, né, vocês estão vendo aqui embaixo, nós temos os escravizados, que eram responsáveis pelo plantio, pela colheita e o processamento da cana-de-açúcar. Suas vidas eram marcadas por longas jornadas de trabalho, péssimas condições de vida e uma alta taxa de mortalidade, devido ao trabalho exaustivo que era dado a esses escravizados. Observem que na nossa imagem nós temos aqui a negra escravizada, né, com um instrumento chamado de máscara de Flandres. Esse instrumento servia para deformar o rosto, né, da escravizada, e ela tinha apenas pequenos orifícios nessa máscara que ela podia ali sugar algum tipo de alimento. Geralmente, né, era algum, vamos dizer assim, algum alimento líquido. Esse instrumento ele era usado, né, para deformar as escravizadas mais bonitas, que ocasionavam ali um certo, vamos dizer assim, elas eram desejadas pelos senhores de engenho e elas eram colocadas ali nessa condição para elas poderem ser descartadas, né, pelo senhor de engenho. Então, é importante nós verificarmos que as mulheres, elas tinham papéis distintos, certo? As mulheres brancas da elite tinham papéis restritos à esfera doméstica, cuidando da casa grande e da educação dos filhos. Raramente essas mulheres brancas, elas tinham acesso à educação, até porque elas ficavam todo o tempo no ambiente doméstico, cuidando dos afazeres domésticos e administrando também a casa grande. Já as mulheres escravizadas, além de trabalhar nos campos e engenhos, também realizavam tarefas domésticas dentro da casa grande. Elas sofriam dupla opressão devido à sua condição de gênero, ou seja, por elas serem mulheres, e também em relação à escravização. Então, observem, né, que nós temos aí peculiaridades dentro dessa sociedade açucareira. Então, nesse contexto também, observem agora a seguinte imagem, né? Essa imagem é uma ilustração adaptada do Jean Debré. Jean Debré, ele veio ao território, né, brasileiro, e ele observou o cotidiano das pessoas. Então, observem que nós temos aqui a figura, né, de um funcionário público com a sua família. E essa imagem, ela representa justamente uma característica comum na sociedade açucareira, né, em que nós temos a presença ali do escravizado integrando a vida urbana. Então, vamos observar que essa imagem, ela representa a hierarquia social. A desigualdade, vamos observar, né, que esse funcionário público e sua família estão em uma posição de destaque e conforto, né? Observem as roupas que eles estão usando, certo? Enquanto os escravizados são retratados em papéis subordinados. A rotina da elite, a formalidade da vestimenta e o acompanhamento de escravizados refletem uma vida de privilégios sustentada pelo trabalho e pela exploração dos escravizados. O papel da mulher e das crianças, né, vamos observar que eles são retratados como parte do status e da imagem do funcionário público, enfatizando o papel da família como uma unidade de representação
social. Então, esta obra, ela é uma crítica implícita à desigualdade e à dependência da escravidão, ou melhor dizendo, da escravização. Se vocês observarem mais atentamente na imagem, observem que os escravizados, eles estão descalços, né? Então, o sapato, ele era uma vestimenta, melhor, vamos dizer assim, da elite, daquelas pessoas que possuíam posses, certo? Então, mostra aí uma distinção gritante da sociedade açucareira, exaltando ali a questão da elite colonial, né? E desprezando os escravizados. Acompanhe comigo agora como é que estava a cultura e a religião desse momento. Vamos observar uma mistura de tradições europeias, africanas e indígenas. E isso caracteriza o que nós conhecemos como miscigenação, ou seja, a mistura de vários elementos culturais que vão integrar justamente a cultura brasileira. O domínio da religião católica, certo? Visto que a coroa portuguesa, ela era católica. Logo, a religião que era adotada na coroa portuguesa foi trazida para o Brasil, principalmente na figura dos missionários. E podemos destacar aqui a presença dos jesuítas. Vamos observar ainda o sincretismo religioso. Mas o que seria esse sincretismo, professora? São diferentes tradições religiosas que são combinadas em uma única prática ou crença. A partir da prática do sincretismo religioso, houve justamente a imposição da cristandade, né, da religião católica, em que eles absorveram elementos da cultura negra, da cultura indígena e começaram a fazer vamos dizer assim, uma equivalência, né, com a religiosidade cristã. Então, a esse processo nós damos o nome de sincretismo religioso, certo? Em relação à educação e ao conhecimento, acompanhem comigo. Vamos observar que a educação estava concentrada principalmente nas mãos da Igreja Católica. As escolas jesuíticas vão fazer a formação religiosa e moral, além de preparar a elite colonial. Preparar a elite colonial para quê? Para assumir cargos de confiança, para assumir a administração, ou ainda para assumir cargos eclesiásticos, cargos religiosos. Vamos observar também a questão da educação formal voltada para os filhos da elite. Inclusive, muitas pessoas, né, saíram do território brasileiro, os filhos da elite saíram do Brasil e foram estudar na Europa para ter uma educação formal mais bem articulada e desenvolvida. Vamos observar a educação informal, que foi aplicada aos indígenas e aos escravizados. O que condiz nessa educação informal? Justamente a transmissão do conhecimento técnico da produção açucareira, que era feito através da prática. Nessa educação informal, vamos observar também que houve vamos dizer assim, a implementação das tradições e dos costumes europeus que foram aplicados a esses grupos, né, dos escravizados e indígenas no território, certo? E vamos observar também a questão das relações do poder e conflitos. Acompanhem comigo. Economia açucareira era controlada pela coroa portuguesa, através dos funcionários reais, através da presença do capitão donatário e, posteriormente, da presença do governo geral. Era uma forma de controlar administrativamente esta economia. Vamos observar também a cobrança de altos impostos para essa produção açucareira. Os interesses da coroa portuguesa vão conflitar com os interesses dos senhores de engenho. Como assim, professora? Os senhores de engenho, eles tinham, né, uma vontade de aumentar a sua área de influência, de aumentar o seu poder, a sua autonomia, a sua autoridade. À medida que eles questionavam esse aumento de poder, contrastava com o que a coroa portuguesa queria, que era justamente manter o controle dessa região, certo? Vamos observar também a questão da resistência à escravidão, com a formação de quilombos,
Tensões sociais e econômicas eram refletidas em revoltas e insurreições que vão estar presentes em todo o período colonial e também a influência internacional, com a concorrência de outras colônias açucareiras e mudanças nos mercados internacionais influenciaram diretamente a economia e a sociedade no Brasil. Isso tudo vai culminar ainda na desigualdade social. Olhem só. Estrutura social e rígida, dependência do trabalho escravizado, desigualdades e injustiças persistiram no pós-abolição e a herança cultural, vamos observar as práticas agrícolas que ainda são presentes, as tradições na culinária, a música e religiões afro-brasileiras. Tudo isso faz parte da herança cultural desse momento de colonização portuguesa no território, com a implementação da cultura da cana-de-açúcar e também da sociedade patriarcal que vai estar presente neste momento. Certo, queridos? Então, esta foi a nossa aula e até a próxima.